Eu creio que Deus vai falar com você, e Deus vai falar muito com você essa noite. Deus tem algo maravilhoso do Senhor. Na verdade, Deus falou algumas coisas comigo nesses últimos dias. Alguns meses já Deus tem falado algo comigo, e eu entendi que esse seria um momento. Eu não consegui mais segurar, né, de tanto que Ele havia falado comigo e da maneira que Ele tinha se revelado a mim. E eu creio mesmo que algo do Senhor dos céus chegará a nós, amém? Nessa noite, uma palavra direto do trono dEle, direto do trono. Ele tem tantas coisas para falar conosco, tantas coisas. Ele é um Deus que provê. Fala para a pessoa que está do seu lado, Ele é um Deus que provê. O que será que essa palavra provê? Será que é para mim ver? Abra sua Bíblia comigo. Eu quero compartilhar algo do Senhor com você. Lá em Gênesis 22, do 1 ao 19, tá? Se você não trouxe sua Bíblia, nós vamos projetar aqui. Mas, meu irmão, tenha a Bíblia, tá bom? Tenha a Bíblia. Hoje nós usamos muito a Bíblia digital também, não é proibido, mas o meu conselho é: tenham Bíblias, tenha várias Bíblias, tenha na sua casa, tenha no seu carro, tenha no seu bolso, no seu celular, porque você não sabe o momento, qual é o momento que você vai poder estar lendo ela. Talvez na fila do banco você pode ler a Bíblia, esperando alguém dentro do carro, né? Numa sala de espera, na sua cama antes de dormir, de manhã quando você acorda. E como seria frustrante para Deus se você falar assim: eu não vou ler a Bíblia porque eu não tenho ela aqui na minha mão agora, né? Você querendo, já é difícil a gente querer ler, né? Amém? Misericórdia, né? É difícil, mas são coisas que precisam ser ativadas na nossa vida. Eu amo ler, mas eu não amava ler, né? Eu não gostava de ler, e são coisas que precisam ser ativadas na nossa vida, ligadas. Tudo que ligares na terra, tudo que ligares no céu será ligado na terra, tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, amém? Tudo que você ativar, em nome de Jesus, essa unção será derramada sobre você. Então, eu confesso, eu não gostava mesmo de ler, não gostava, tinha dificuldade, problema em ler, mas na maneira que eu fui criando esse hábito, ativando isso em mim, hoje eu não consigo ficar sem conhecer da palavra de Deus, amém? Então tenha a Bíblia, traga aos cultos. Se você tem no seu celular, você também pode abrir, e vamos acompanhar comigo esse versículo, que para mim é revelação de algo poderoso do Senhor. Eu gosto de ler esse texto lembrando do sacrifício de Jesus, mas eu creio que hoje Deus vai falar para nós de maneira poderosa também sobre a provisão do Senhor. Nessa convergência que eu quero que você leia esse texto, sobre aquilo que Deus vai prover para você, sobre aquilo que Deus está provendo a você, amém? Gênesis 22, do 1 em diante, aí nós vamos ler, tá bom? Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sob um dos montes que eu fosse sacrificar o seu único filho, seu filho Isaque, filho da promessa. Do seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha. Fique imaginando a tensão de um pai desse. Ao terceiro dia,
terceiro dia? Ao terceiro dia, até me perdi aqui. Terceiro dia, ergueu a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. No altar em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o céu, lhe brandou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes seu próprio filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres. Entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negastes o teu único filho, que deverás te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Até aqui? Amém? Você pode fechar os seus olhos mais uma vez? Eu quero orar mais uma vez com você. Senhor, que palavra é essa, ó Deus? Que amor é esse, ó Deus? Como constrange o nosso coração. Como essa palavra pode entrar no nosso coração, ó Deus, e queimar de maneira tão poderosa. Senhor, eu creio, ó Pai, no poder da Tua palavra, ó Pai, que essa noite ela possa se revelar a nós, de maneira jamais vista, jamais experimentada. Que ela venha a nós e como faca, como espada de dois gumes, possa nos rasgar ao meio, que ela possa penetrar, ó Pai, e trazer transformação, trazer mudança, trazer, ó Pai, convencimento, que o Teu Espírito Santo possa agir de maneira poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu estava falando, desse sacrifício, lendo sobre esse sacrifício, e eu falei que eu gosto de lembrar sempre de Jesus. Nós lemos ali sobre o terceiro dia, nós lemos ali sobre algo que foi substituído. Jesus é chamado como Cordeiro Santo, amém? Meu irmão, Ele morreu no seu lugar, amém? Meu irmão, era para nós estarmos mortos, e então, Cristo morre em nosso lugar, Deus provê algo para nós, amém?
Era o meu e o teu sangue para ser derramado, mas Cristo derramou o sangue dele, o Cordeiro Santo morreu em nosso lugar. Meus irmãos, eu estou falando lá de Gênesis. Gênesis é o começo da Bíblia, o começo da história, as primeiras famílias, as primeiras coisas, onde as coisas foram criadas. Meu irmão, eu não sei quantos 1000 anos se passaram até que Jesus, o Cristo, morreu por mim e por você. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que a Bíblia inteira está falando de Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Nós somos cristãos, amém? Hoje eu estou gostando de falar amém. Mas nós somos cristãos e o nosso Deus, a Trindade a qual nós seguimos, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nosso Senhor, nosso Rei dos Reis é Cristo, aquele que nos salvou. Eu vejo tanta bobeira falando por aí, tantas coisas. Cristo é só um homem, Cristo é só um, mais um por aí. Meu irmão, a Bíblia comprova de que ele lá no início já existia e iria se revelar a nós. 2000 anos fazem que foi escrito o Novo Testamento, quase 2000 anos, o Novo Testamento. O Antigo Testamento, as histórias fazem milhares, alguns dizem que fazem 4000 anos, mas eu creio que fazem muito mais, muito mais. Lá atrás, quantos anos você tem? Pensou então 100 anos, 200 anos, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 4000 anos. E a palavra dele permanece para sempre. Permanece para sempre. Meu irmão, eu estou falando hoje sobre um Deus que provê. O Deus que vai prover as coisas para nós. Crendo, eu não sei se você crê nisso, mas eu creio nesse Deus que provê as coisas para nós. Esse Abraão, o qual pegou o seu filho para ir imolar, para ir sacrificá-lo, cria num Deus que provia todas as coisas. Meu irmão, eu vejo que esse é o detalhe muitas vezes. Pastor, mas eu não consigo experimentar o que você diz. Pastor, mas o Senhor falou que isso ia acontecer. Mas olha, a Bíblia fala tantas promessas. Por que eu não vivo ainda? Por que eu não tenho experimentado dessa provisão que o Senhor fala tanto? Que a Bíblia fala tanto? Meu irmão, eu sempre falo que por trás das fotos existem muitas coisas. Por trás da provisão de Senhor para você também existem muitas coisas. Talvez você está falando assim, ele vai falar de dízimo e oferta de dinheiro. Claro que não. A nossa cabeça, nós temos uma cultura que daí, então, se nós levarmos dinheiro na igreja, então Deus vai suprir nossas necessidades. Meu irmão, não limite a sua vida a isso. Não pense que é assim. Se te falaram assim, é uma mentira. O Deus que provê as coisas, Ele é muito maior que só isso. Ele é muito maior, Ele é grandioso, poderoso. E o que eu vejo por aí é então, eu levei o meu dízimo, agora eu estou tranquilo. Eu levei o dinheiro na casa de Deus. Meu irmão, não gosto de falar disso, mas não limite a Deus nessas coisas. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus, sim, é um Deus que provê, mas nós devemos tomar algumas atitudes. Aquilo que eu falo por trás das fotos. Por trás da provisão do Senhor, existem algumas das coisas das quais nós precisamos fazer. E eu estou falando aqui de princípios. E o primeiro dele é obediência. Obediência. Você tem obedecido Deus da maneira como Ele tem pedido a você? Vocês acham que Abraão obedeceu? Por que Abraão experimentou da provisão? Porque ele obedeceu. Porque ele andava em obediência. E às vezes Deus fala algo para nós sobre áreas da nossa vida, pecados que cometemos,
coisas que devemos abandonar, deixar para trás, às vezes até sonhos nossos, projetos nossos, a qual ele fala assim: viva meu sonho que eu tenho preparado para você. O sonho de Deus é o melhor de todos para nós. Meu irmão, um tempo da minha vida eu quis seguir os meus sonhos, como eram pequenos, como eu tinha uma mente limitada daquilo que Deus podia fazer. E sabe o que eu percebi? É que eu sozinho não ia viver nem os meus próprios sonhos. Então um dia Deus entrou na jogada e Ele falou assim: eu tenho sonhos maiores para você, projetos maiores, grandes coisas, mas para você experimentar, você vai ter que ser obediente, andar em obediência. Você quer experimentar da provisão do Senhor? Seja obediente, creia no seu coração, creia no seu coração que Ele pode e Ele vai prover. Eu vejo que as pessoas às vezes elas não dão um passo a mais por medo. Mas e agora? Será que vai dar certo? Será que Deus vai fazer realmente o que Ele prometeu? Será que Ele vai mudar a história da minha família? Será? E aí nós ficamos com esses será, esses porquês, e se limitamos a eles e paramos nele, e não avançamos. Entramos num tempo de desobediência por medo de avançar. Meu irmão, eu sou bem sincero de dizer para vocês, se eu ficasse com os meus medos, eu não sei onde todos nós estaríamos agora. Pela misericórdia de Deus, eu creio em nome de Jesus, que todos estaríamos em algum lugar. Mas meu irmão, se eu tivesse ficado com meus medos, talvez nem vivo eu estaria. Quando me chamaram para ir a uma cidade chamada Pato Branco, eu não entendia muitas coisas e eu parado, às vezes com medo, eu não sabia onde ir, eu não sabia o que fazer. Mas quando eu entendi esse projeto do Senhor, quando eu entendi que eu precisava ir, obedecer Ele, Deus tem superado todas as expectativas. Deus tem provido. Tudo, todas as áreas. Sabe qual era uma das maiores crises minha? Eu sempre fui uma pessoa rodeado de muitas pessoas, de muitas amizades. Eu sempre gostei de andar com pessoas. Eu amo pessoas. E a minha maior crise era deixar as pessoas. A minha maior crise era deixar a família em outra cidade. A minha maior crise era: eu não vou conseguir mais amigos. Meu irmão, olhe para trás, olhe para o lado. Olhe quantas pessoas Deus proveu para o meu coração, para a minha vida. Eu quero ser amigo de todos vocês. Mas se eu tivesse ficado no meu medo, para onde eu iria? Para onde eu iria? Aonde eu estava? Outra coisa que Abraão agiu e ele entendeu do Senhor foi agir com fidelidade a Ele. Fidelidade. Ontem nós tivemos um casamento aqui na igreja, tá, o Carlos e a Ade aí. Parece que depois ela vai jogar o buquê, porque ontem não deu tempo, né? Meus irmãos, quando eu me casei, eu decidi ser fiel à minha esposa, agir com fidelidade a ela. Quando nós aceitamos Jesus, nós também estamos dizendo: eu vou ser fiel ao Senhor. Meu irmão, eu sou fiel à minha esposa. Aquele negócio até debaixo da ponte. Quando as coisas estão bem e quando não estão bem. Com crises e sem crises. Na alegria e na doença. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. A fidelidade, meu irmão, não é só para o momento que está tudo bem. A fidelidade é ser fiel sempre. Você tem sido fiel sempre com o Senhor?
Ou só no culto? Ou só na célula? Ou será que nós estamos conseguindo ser fiel em todo o tempo? Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, lá na rua, no meu trabalho. Jesus está chamando uma geração que seja fiel em todo o tempo. Fiel em todo o tempo. Haja com fidelidade. Essa geração vai experimentar de um Deus que provê. Essa geração vai experimentar da provisão do Senhor. Seja fiel. Outra coisa que esse Abraão, ele teve muitas atitudes lindas, mas eu quis citar 3 aqui. A primeira é a obediência, a segunda é a fidelidade, a terceira é a submissão. A submissão, meu irmão, é saber que existe um Deus que está acima de nós, um Deus que nos ama, um Deus que é Pai. Esses dias eu já falei aqui como nós devemos entender o que é pai e o que é ser filho. Nós somos filhos, amém? Co-herdeiros com Cristo, e um Deus que é Pai vai prover o que você precisa. Seja submisso a Ele. Meu irmão, eu lembro criança ainda, e quantas vezes eu chegava para o meu pai e falava assim: pai, eu estou com fome. E o que ele fazia? Me dava de comer. Filho, pai, submissão, assim é com Deus. Entenda a submissão, entenda a paternidade dele, se coloque como filho e ele vai prover as coisas para você. Ele é um Deus de provisão. O Jeová Jirê, o Deus que provê todas as coisas. Meu irmão, esse Abraão estava subindo um monte. E Deus fala muito comigo, a Bíblia fala muito sobre montes. Muitos montes na Bíblia. Eu falo sempre para as pessoas, comento sobre isso, que às vezes quando eu vou ao meu quarto orar, eu falo: eu estou indo ao monte orar. Estou indo num monte. Porque existe até um mistério, né? Não sei se quem é mais pentecostal aqui, mas subir a um monte para orar, porque lá, né, parece que o céu desce, lá acontece, né? Meu irmão, mas esse Abraão subiu ao monte, tá? Eu não estou dizendo aqui que está errado subir ao monte, não estou dizendo aqui que está certo, é só lá que acontece. Eu creio que lá no seu quarto, onde você estiver, o céu pode descer, amém? Amém? Vamos acabar com esses mistérios, tá bom? Lá no monte pode acontecer, lá no seu quarto, aqui na igreja, ali na rua, lá no hospital, em qualquer lugar, porque nós servimos um Deus que é onipresente. Meu irmão, e quando eu vou orar, então eu penso: eu vou no monte, estou indo no monte, quando eu vou no meu quarto, eu estou subindo um monte. Meu irmão, e esse Abraão subiu um monte, e foi no monte, então, que ele recebeu da provisão. Eu não sei quem aqui é alpinista. Alguém gosta de subir monte, fazer trilha? Sei lá. Mas em Pato Branco tem bastante monte, não tem? Mesmo você não sendo, você já é. Porque, meu irmão, tem subida aqui que tem que subir de ré, não é verdade? Né? Mas, meu irmão, o monte, eu não sei se você já foi um monte mesmo, subiu um monte. Eu lembro da minha infância que existia um paranaense brasileiro, que subiu o Everest, que é o monte mais alto do mundo. Eu lembro que eu acompanhei, né, pela TV, ele subiu, não sei se foi 1 ou 2 vezes e tal. Mas, meu irmão, subir a um monte exige de nós um preparo. Você tem se preparado
para experimentar da provisão do Senhor? Você tem se preparado? Ou você tem feito de qualquer jeito? Você tem feito de qualquer jeito e ainda colocando a culpa no Senhor, dizendo assim: o Senhor tinha que me dar essas coisas. O Senhor tinha que me dar esse casamento. O Senhor tinha que me dar esse carro, esse dinheiro. O Senhor tinha que me dar essa cura. Senhor, eu preciso entrar naquela faculdade. O Senhor precisava prover isso. Mas será que nós estamos nos preparando? Eu tenho crise, às vezes, com as pessoas assim. As pessoas falam assim: pastor, ora aí por um trabalho. Falei, tá bom, vamos orar. Mas o que você tem feito? Não, eu estou em casa, estou de boa. Que horas você tem acordado? Umas 10 para 1 da tarde. Daí eu falo assim: você não entregou o currículo ainda? Não, precisa. Vocês estão entendendo? Um Deus que provê, Deus provê para aqueles que se preparam. Pastor, eu não passo no vestibular. Aquela entrevista de emprego. Você tem se qualificado? Você tem estudado? Pois é que, veja só, né, pastor? Esses dias uma pessoa deu uma desculpa muito boa. Eu falei, essa é boa, mas... É que eu tenho passado muito tempo na presença do Senhor. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, eu fico muito feliz. E eu passo todos os dias na presença do Senhor. Mas existem coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos nos preparar, meus irmãos. Meu irmão, eu sou bem sincero, e às vezes eu até tenho crise, porque as pessoas olham para mim e falam assim: você não tem cara de pastor? A minha nona fala assim: você é pastor? Toda vez que eu vou lá em Laranjeiras, ela fala: mas como que é? Eu tenho crise um pouco às vezes com isso. Mas, meu irmão, sabe o que às vezes para mim até não interessa esses nomes. Quando eu vim para Pato Branco, eu não queria ser pastor. Por mais que eu vim sabendo que eu seria. Quando eu vim para Pato Branco, eu me preparei, eu lia, eu orava a Bíblia, eu lia a Bíblia. Não é para ser um pastor, é porque eu amo vidas, é porque eu amo vocês. Às vezes as pessoas, mas você não tem jeito, pastor. Não me interessa. O que me interessa é que eu tenho falado do Evangelho, eu tenho pregado a salvação, eu tenho experimentado um Deus que provê todos os dias na minha casa, na minha vida, na minha célula, na igreja. Mas você não tem jeito. Tá bom. Mas Deus tem provido, porque eu tenho sido obediente à palavra dEle. Tenho me preparado todos os dias. Às vezes a Nina, minha esposa, pastora, ela até pega no meu pé. Ela fala assim: William, você cuida de tanta gente, mas às vezes não cuida de você. Descansa um pouco. Meus irmãos, eu tenho a prática do jejum, eu jejuo sempre. Semana passada, eu não gosto de falar, eu não fico me falando, mas eu jejuo muito mais pelas pessoas que por mim, às vezes. Eu leio a Bíblia, Deus fala muito comigo, mas eu sempre tenho pensado nas pessoas. Eu tenho me preparado para uma grande colheita, para muitas pessoas que vão se converter, amém? As pessoas falam: quantas pessoas tem na sua igreja? Eu falo assim: cara, quantas pessoas tem em Pato Branco?
80, 90, falei, 80, 90 mil pessoas tem na minha igreja. Algumas não sabem ainda, mas é assim que eu tenho me preparado. E Deus vai prover, amém? Você é líder de célula. Ah, mas pastor, eu nem vou ler tanto a célula, vai só uma pessoa hoje. Misericórdia, irmão. E se tivesse 100, você ia ler a célula, ia estudar, ia orar? Se prepare. Deus vai prover. Se prepare. Ai, pastor, mas eu não sei se eu tenho habilidade. Meu irmão, Deus não está interessado com habilidades. Deus está interessado em corações, pessoas. Se prepare. O que eu estou dizendo para você é que muitas pessoas vão se converter ao Senhor Jesus, amém? Você tem se preparado para ser um exemplo para elas? Ou você está pensando assim, quando tiver, aí eu vou ser? Pastor, eu quero ser um líder de célula. Quando eu for, daí eu vou abandonar esse pecado. Não vai ser líder nunca. Deus vai prover, porque Ele é fiel, amém? Se prepare. Outra coisa, sobre o monte. Lá em Reis fala de uma abundante chuva que caiu, mas naquele monte não se via nuvens. Então, o profeta manda o seu servo, Elias manda Acabe, vai lá ver, tem uma mãozinha lá, vai lá ver, tem uma nuvenzinha lá. E ele foi desceu, falou, não tem nada, no monte. Eu já estive lá no Monte Carmelo, é grande, é alto. E aí ele foi mais uma vez, subiu lá, desceu e falou, não tem nuvem alguma. Sobe de novo. Ah, meu irmão. Meu irmão, eu subi uma vez. Eu cansei muito. E olha que eu subi quase a metade de carro. Muito mais que a metade de carro. Se essa pessoa falasse, sobe 3 vezes, eu ia falar assim, você está ficando louco. Capaz. Meu irmão, a Bíblia fala que ele falou, sobe a 3ª, sobe a 4ª, sobe a 5ª. Na 7ª vez, a Bíblia conta que ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E o que isso nos ensina, meu irmão? Para que nós experimentemos da provisão do Senhor, da chuva que Ele vai derramar sobre a igreja, sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós vamos precisar ser persistentes. Bater até que a porta vai se abrir. Já ouviram falar em joelho calejado? Dobre o seu joelho, ore. 1, 2, 3, 10 vezes se preciso. Mas creia que Deus vai prover. Meu irmão, a minha vida, eu sempre falo, eu sou um milagre. Pense nos problemas que eu causei para os meus pais. Mas a minha mãe orou 1, 2, 3, 4, centenas de vezes por mim. Deus provê. Seja persistente. Ai, pastor, pois é, lá em casa é difícil. Meu marido, minha esposa, meus filhos. Creia num Deus que provê. Deus vai salvar a sua casa. Persista, se prepare. Seja um exemplo. A Bíblia fala de muitos montes. Eu vou citar alguns aqui. O Monte Carmelo, então,
da abundante chuva, o monte da transfiguração, que é o monte Hermon, está lá em Marcos 9:2, o monte Moriá, que é ali onde aconteceu o sacrifício, né, e qual foi substituído o cordeiro pelo Isaac, o Isaac pelo cordeiro, está lá em Gênesis 22, o monte das oliveiras, onde Jesus e seus discípulos sempre estavam lá orando, conversando, Mateus 21, o monte Sinai, onde as leis, os mandamentos, Moisés recebeu, Êxodo 19, do 11 a 20. Meu irmão, existe algo do Senhor no monte. Existe algo do Senhor na oração. A oração, meu irmão, precisa ser persistida todos os dias. Em Tessalonicenses fala: orai sem cessar. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Eu sei que vocês são de uma geração do virtual. Na minha tradução corrigida e atualizada, e está escrito assim: esteja online todo o tempo. Esteja conectado com o Senhor em todo o tempo. Orai sem cessar. Saia da sua casa no monte, conectado com o Senhor, online todo o tempo. Chegue no seu trabalho conectado com Ele. Quando o seu patrão vir conversar com você, responda a ele conectado com o Senhor, no monte, em oração. Quando aquela pessoa erguer a voz com você, esteja conectado com Ele. Quando virem as crises, esteja conectado com Ele, online. Quando vierem os problemas, as dificuldades, em Tessalonicenses fala: orai sem cessar. Na minha Bíblia, se fosse nos dias de hoje, eu iria escrever: esteja online todo o tempo. Ande pelos montes. Ande pelos montes. É nos montes que as revelações acontecem. Vocês viram? Quantas coisas acontecem ali? Eu não estou falando do monte, lá em cima. Amém? Eu estou falando da presença do Senhor. Na presença dEle. Se você puder abrir comigo em Isaías 41, nós já vamos terminar. Isaías 41, 18. Isaías 41, 18. Isaías 41, 18 fala assim: abrirei. Meu irmão, olha o nosso Deus que provê todas as coisas, amém? Para aqueles que entendem que são filhos, que se submetem, para aqueles que andam em fidelidade, para aqueles que andam debaixo de obediência. Ele fala assim: abrirei rios nas colinas estéreis e fontes nos vales. Transformarei o deserto num lago e o chão ressequido em mananciais. Porém no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei juntos no ermo o cipreste, o abeto e o pinheiro, para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Passa mais um pouquinho as páginas e vai lá em Isaías 43, 18. Nós lemos 41, 18, agora 43, 18.
E a palavra de Deus diz assim: não vos lembreis das coisas do passado, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém, meus irmãos? Promessas do Senhor para nós. Promessas daquilo que Ele vai fazer. Meus irmãos, existe um passado, amém? Não pare nele. Existe algo poderoso a acontecer. E o Deus da provisão vai te alcançar, amém? Às vezes nós ficamos presos no passado, presos nos nossos medos, nas nossas feridas, nas traições, nos descontentamentos, nos problemas, sendo que Deus está falando: vem para perto, vem mais perto, eu estou te chamando, e eu vou colocar algo novo, caminhos no deserto, rios no ermo, terra seca, mananciais em terra seca. Deus está falando, meu irmão, para mim e para você: não tenha medo, por mais que o caminho pareça que não é o melhor, o Deus que está em você vai te levar a mudar esse caminho. Eu gosto muito da história de Ló e Abraão. Chega um determinado momento em que Ló, seu sobrinho, e Abraão, e então eles tiveram um desentendimento, e Abraão falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos separar, tem 2 caminhos, escolha. E Ló olhou o melhor caminho, e foi. Deixou o pior caminho para Abraão. Só que existia uma questão: Abraão seguia Deus, Ló não. Meu irmão, o caminho para Ló terminou horrível. Ele terminou sem nada. Mas o caminho de Abraão, que parecia o pior, e o Deus que havia em Abraão, levou ele a transformar o caminho. Aonde Abraão ia, então as coisas se renovavam, se transformavam. Meu irmão, não por habilidades de Abraão, mas porque o Deus da provisão estava com ele. Por mais que você esteja olhando hoje: ah, pastor, a minha casa, ah, mas é o meu trabalho, o meu filho, meu esposo, a minha esposa, ah, essa cidade não tem jeito. Meu irmão, a questão é o Deus que você serve. Ele vai prover. E por onde você passar, a provisão do Senhor te alcançará, e essas coisas vão mudando. Tudo em sua roda muda, em sua volta muda. Tudo. A questão é: você tem aceitado o chamado dele? Ou você tem paralisado no passado? Você tem andado em obediência? Ou você ainda tem patinado nos seus problemas, nos seus pecados? A provisão está aí, e Ele quer prover sobre a sua vida muitas e muitas coisas. Creia num Deus que provê. Creia nesse Deus Todo-Poderoso. Vocês lembram da história de Jacó? Jacó, o nome dele queria dizer muitas coisas ruins sobre Jacó. Muitas coisas ruins. Jacó quer dizer usurpador, traidor. Jacó quer dizer muitas coisas horríveis. E então, naquele tempo, eles davam nome às pessoas quando a pessoa tinha alguma idade já, alguns anos de vida talvez. Então eles olhavam a personalidade da pessoa. E aí então eles olharam para Jacó e falaram assim: esse menino aqui, o nome dele será traidor, Jacó, usurpador. Nos dias de hoje, talvez, um tranqueira,
E aí então eles deram esse nome a Jacó, e Jacó seguiu a sua vida, perdido, até que chega um momento em que ele se encontra com Deus. Meu irmão, sabe o que eu estou falando? É que a partir daquele dia que ele se encontra com Deus, o nome daquele lugar mudou e começou a se chamar Peniel. Meu irmão, a partir do momento que você tiver Deus no seu coração, por onde você andar, a sua história será mudada, a história da sua família será mudada, a história da sua cidade será mudada, dos seus amigos será mudada, porque você andou com Deus. Vou contar aqui um segredo, que talvez não seja mais, mas por muitos anos, lá onde eu morava, o meu nome era muito feio. Os meus vários nomes. Muitos nomes feios me chamavam. Lá vai o filho do fulano de tal. Lá vai aquele lá. Lá vai aquele. E aí imagina, os piores nomes, era assim que me chamavam. Mas um dia, meu irmão, eu encontrei Jesus. E Ele mudou a minha história. Mudou o meu nome. Você pode ir lá na minha cidade, pode conversar com meus pais, minha família. Eu sempre, quando levo as pessoas lá, eu falo assim, pergunta, pode perguntar. E hoje as pessoas falam assim, lá vai um homem de Deus. Lá vai um bom marido. Lá vai um pastor. Lá vai um exemplo para essa geração. Muitos pais de amigos meus me ligam. Às vezes eles falam, me ajuda aí. Convida o seu amigo. Mas, meu irmão, a questão está em você. Em decidir experimentar de um Deus que provê. Que haja rios nos desertos. Que haja rios nos desertos. Que Deus possa mudar a sua história. Porque Ele pode. Amém?